Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje temos aqui uma jovem pensadora que vem trazer para nós algum conhecimento na área do marketing pessoal. Antes de começarmos o programa, estávamos conversando que é muito comum a gente ver por aí muita gente metida a dar conselho para as pessoas de coisas que ela nunca tentou e se tentou nunca deu certo e elas querem aconselhar as pessoas a ter sucesso. Então eu vou passar logo a bola para ela, ela vai me dizer para todos nós se isso funciona. Boa tarde, Juliane Medeiros, prazer muito grande em tê-la aqui. Mas não é verdade, você está rindo, mas é verdade, né? A pessoa nunca fez nada e acha que vai ensinar os outros a que eles façam coisas que ela nunca fez, se fez, nunca deu certo. É mentira o que eu estou falando? Não, é verdade. A gente vê muitas pessoas assim hoje no mercado, é mais ou menos faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? E na verdade não está muito correta essa situação, porque para você poder ensinar alguma coisa, além do embasamento teórico, você tem que ter a parte prática, para você realmente poder comprovar se aquilo está certo ou não, né? Se funciona ou não, né? Sim, com certeza. Porque faça tudo isso que vai dar certo. Outra coisa que a gente vê muito, Juliane, a Juliane é consultora, ela vai falar sobre marketing pessoal, publicitária, então é uma pessoa que foi atrás da teoria, muito dedicada, tentou e ela vai falar para nós tudo que ela fez e o que ela se propõe. Ela dá treinamento e o que a gente vê muito, né? São pessoas que não deram certo em nada, então eu vou ser coach. Né? Faz um curso que é caro, muito caro, né? Conheci algumas pessoas assim, por isso que eu estou falando, e eu sempre achei assim, a gente aprende, claro, com a teoria, mas às vezes a teoria, ela é apenas um início, porque você vai pôr em prática, às vezes a realidade já mudou, as pessoas são diferentes, então você vai aprendendo e aperfeiçoando a sua teoria com a prática, né? As custas também de muito fracasso, né? Ih, caramba, isso não deu certo, tenho que mudar. E aí, então, você pode dizer que pode compartilhar um pouquinho a sua experiência que eu falo sempre, não é que a gente ensina, a gente compartilha conhecimento e aprende também. Sim. O tempo todo, né? É mais ou menos isso, Juliane? Com certeza. Eu costumo dizer que o aprendizado, o sucesso, na verdade, ele não é aonde você chegou, né? O sucesso é o resumo, o atalho de vários fracassos que você está colocando em prática para outra pessoa não passar por isso. Então, a teoria sem a prática, ela não vale nada. E a questão de você ter uma prática sem teoria, você vai para o achismo, que é o que a gente vê muito no mercado. E por isso o mercado ele tem um atendimento tão ruim, ele está um mercado defasado, porque as pessoas vão pelo achismo ou vão somente pela teoria, não procuram saber realmente se aquele profissional é capacitado ou não, se tem experiência ou não para estar passando esse embasamento, para ele para estar dando uma consultoria, um treinamento, né, a vivência de vida, a bagagem que ele tem. E aí você acaba gerando um Google, vamos dizer assim, né? Você coloca no Google, lá tem 100 informações, o que é verdade e o que não é, você tem que saber filtrar. Então essa questão que você colocou... E também o que serve para mim e o que não serve. Sim, porque às vezes não é bem que não é verdade, é que depende, naquele caso, naquela circunstância. Além disso tudo, é o que você colocou da questão não somente de coaching. Hoje a gente vê isso em várias profissões, é que o coach está mais em alta, mas você vê desde de um personal, como um professor, como um consultor que não tem base nenhuma, que não tem embasamento, não tem estudo, e não tem a prática, né? Para passar isso para alguém e acaba passando e muitas vezes não entende que você não está lidando somente com uma carreira, você está lidando com vidas, você está lidando com pensamentos, com histórias, com expectativas. E é muito dinâmico, né, Juliane? Sim, hoje você pensou, está na internet. Se você ainda não pensou, já está do mesmo jeito. Tudo acontece numa rapidez absurda. E a teoria é importante porque a teoria, na verdade, são muitas práticas que foram testadas e sistematizadas. Então, aí você tem a teoria, que já te adianta bastante, mas não quer dizer que você vai ficar ali. Você vai partir dali para outras práticas que vão aperfeiçoar a sua teoria, né? Mas o que eu noto, e isso também que eu queria te colocar, algumas pessoas dessa área de consultoria, e você vai me dizer se é verdade ou não, porque pode ser um achismo meu também, aquela história do pensamento positivo. Olha, você
não, confie em você, você consegue, pensamento positivo, que tudo vai se resolver. É verdade isso, Juliane? Isso é a primeira parte. Não tem como você, se você não confiar em você, se você não acreditar em você, o que dirá o outro, né? É verdade, tem um embasamento por trás, realmente funciona, mas não adianta ficar sentado no sofá falando, nossa, eu consigo, vai cair do céu, não é assim que funciona. Então, o primeiro passo, acredite no que você está vendendo, acredite em quem você é, no seu potencial. Se você não conseguir acreditar, você não vai fazer o outro acreditar. Depois disso, você precisa estudar. Que aí entra toda a questão que a gente estava conversando antes de estruturação, da sua imagem, da sua empresa, da sua carreira, do que você quer, de onde você quer chegar e colocar isso em prática. É claro que muitas vezes o que acontece? A pessoa, a empresa acaba sendo bom em um determinado ponto. Mas para você ter uma empresa, você precisa saber de várias vertentes. E aí você precisa de alguns braços. No caso, você precisa de parceiros, precisa de estudo, precisa de um consultor para te auxiliar no que você não sabe e faz com achismo e muitas vezes não dá certo. Essa é a grande questão, né? Você realmente sair do que você acha para realmente ter uma comprovação, um fato para que você consiga sair do ponto A e para o ponto B. E Juliane, fale para mim, na prática, como é que você atua? Marketing pessoal. Muitas pessoas, quando vêm conversar comigo, falam assim... Você trabalha tanto com pessoas... jurídicas quanto físicas. Quanto físicas, quanto jurídicas. Isso Sim. que eu queria saber. E qual é a abordagem de uma e de outra? Como que isso acontece? No geral, o que acontece? A gente ouve muito falar de empresas, né? O empresário, o empreendedor. É legal, só que antes de ser uma empresa, é uma pessoa. Então, no geral, se você é físico ou jurídico, é indiferente, você continua sendo uma pessoa. A questão é que muitas vezes a pessoa física, ela não sabe como alavancar a carreira dela. E aí a gente começa a dar treinamentos e consultoria para que essa pessoa entenda como ela tem que se portar, como ela tem que se vestir, a linguagem corporal, a parte comportamental, PNL aplicado em vendas. Esse é para a pessoa física. Já para a pessoa jurídica, que de repente já tem uma empresa, é um microempresário ou um empreendedor, a gente fala o seguinte, olha, você já tem uma bagagem, se não está dando certo, vamos descobrir por que não está dando certo, porque antes de você ser uma empresa, você é uma pessoa, e a sua empresa reflete exatamente quem você é. Então não adianta cuidar da empresa sem cuidar da pessoa. Isso tudo a gente faz a junção no marketing, não somente com o marketing digital, porque hoje o marketing digital ele vem depois do marketing pessoal. Você tem que saber o que você diz, se a sua conduta é apropriada, se a sua vestimenta é apropriada, se a sua postura está passando a imagem que você deseja, se você está falando com as pessoas certas, tudo isso interfere para que você tenha um resultado positivo na sua carreira ou na sua empresa. Perfeito. E me diga uma coisa, e esses treinamentos que você dá, você tem entrevista pessoal, ou então, por exemplo, você dá cursos, você vai na empresa e pode, por exemplo, fazer um treinamento para os funcionários, como é que, ou você faz tudo, um pouco de tudo isso? O nosso foco é em empresa, né? É no pequeno e médio empresário. Então, seja ele indo até a gente ou a gente indo até ele, a gente consegue diagnosticar através de uma série de processos qual é o real problema dele e montar um treinamento exclusivo para aquela empresa. Já se você é uma pessoa física, um curioso, né, ou um recém-formado, um microempresário, a gente tem treinamentos específicos para a necessidade do mercado, como atendimento, que é muito precário, como desenvolver um bom marketing pessoal sem gastar muito, networking, poxa, eu não tenho clientes, como eu consigo o meu primeiro cliente, como eu atinjo a pessoa certa sendo que eu não sei o que fazer. Então, para cada situação, a gente tem um treinamento específico. Certo. E me diga uma outra curiosidade que eu tenho. Por exemplo, a pessoa, ela, como você disse, ela é recém-formada, tá? Hoje os jovens estão com grande dificuldade, por exemplo, para fazer estágio, então muitas vezes eles terminam a faculdade sem ter feito estágio nenhum, às vezes faz o estágio proporcionado pela própria faculdade, Sim. porque senão ele não consegue se formar, né? Mas ele não tem prática nenhuma, e aí esbarra naquele círculo vicioso, né? Olha, você não tem estágio, então não pode, não tem experiência, você não tem experiência, então não vai trabalhar, porque não vai trabalhar porque não tem experiência. Como vencer esse círculo vicioso? E nós temos hoje 14 milhões de desempregados aproximadamente no Brasil, e a grande maioria são jovens, Sim. né? E isso aí desestimula muito
a criança que está chegando na adolescência e que já está premida por essa ansiedade de que será que eu vou conseguir descobrir o que eu quero? E terminando a faculdade, supondo que eu tenha descoberto o que eu quero, será que eu consigo um estágio? Será que eu consigo um emprego? E será que vale a pena esse esforço todo para depois eu ficar mais um desempregado? Como é que a gente trabalha tudo isso? Porque as mães ficam desesperadas, os pais, os professores, enfim, há um desespero geral. Como trabalhar com tudo isso? É uma pergunta muito interessante, porque o que acontece, exatamente o que você falou, é um ciclo vicioso. Então, parte do princípio, se você decidiu fazer uma faculdade, um curso, independente do tipo do estudo, e você não está preparado, o que você tem que fazer, além daquela especialidade que você decidiu seguir, seja desde publicidade, seja engenharia, não importa. A questão é, como você vai lidar com a sua carreira? E é justamente o que a gente está falando. Como você vai fazer o seu marketing pessoal? Como você vai se capacitar para além daquela especialização? Porque o que a gente vê muito no mercado são pessoas boas, mas que por algum motivo, especificamente a maioria por causa de capacitação, não estão no mercado atuante. Porque elas desenvolvem somente aquela capacitação que elas escolheram. A partir do momento que você entende que hoje isso é requisito mínimo, você tem que cuidar da sua imagem, você tem que saber o que as suas redes sociais falam de você. Elas te ajudam, elas te favorecem ou te atrapalham? O que você coloca na internet é condizente com o emprego que você quer ter? É condizente com a empresa que você quer que te contrate? As pessoas hoje, elas são muito imediatistas. Falando especificamente dos jovens, eles querem as coisas para ontem, mas não querem se mover para que tal coisa aconteça. Deixando claro, não é generalizado. E as poucas pessoas que fazem esse movimento acontecer, que é ir buscar um treinamento, ir buscar uma ajuda, que tem condições para isso, ou até mesmo que procuram no YouTube alguma coisa, né, um conteúdo relevante, essas pessoas se destacam no mercado. E não é se destacar por uma coisa muito grande, é simplesmente por estar preparado para atingir o objetivo que elas querem. E além de tudo, hoje eu percebo que as próprias entrevistas, elas são muito voltadas a isso, né? Exatamente o que você está falando. É o marketing pessoal, é a capacidade de interatividade social, né? Que muitos garotos e garotas adolescentes não têm ainda esse traquejo social. São muito tímidos, não têm, só sabem conversar com os pares, quer dizer, os amiguinhos e as amiguinhas adolescentes também, que tem os mesmos problemas, e aí vem uma entrevista que ele tem que se posicionar socialmente, ele não tem a mínima ideia de como fazer isso. Isso, infelizmente, é um pouco cultural, né? Independente da gente aceitar ou não ser certo ou errado, é cultural. Cabe às pessoas, independente se você é um jovem, empresário ou empreendedor, vai atrás da informação. Hoje a gente tem internet aí, você pensou, tá lá. O que acontece é que as pessoas estão acomodadas, elas querem muito, mas elas não querem dar muito, né? Então, assim, verdade. No sentido de que se você tem uma entrevista de emprego, vai fazer um curso, vai procurar na internet, vai procurar ajuda, vai se preparar, vai pesquisar sobre aquela empresa. Existem até cursos à distância, né? A própria Universidade Santa Cecília tem, com a Cláudia Matarazzo, um curso à distância, sobre isso mesmo, a postura na entrevista pessoal, o que responder, o tipo de pergunta que pode haver, porque ela realmente é uma pessoa que atua nessa área social, né? Prepara as pessoas, há muito tempo que ela já dá curso, inclusive de etiqueta mesmo social, e ela deu uma aperfeiçoada no sentido de que ajudar os jovens a enfrentar socialmente essas situações. Porque é engraçado que eu trabalho muito com jovens, né? Programa Jovens Pensadores, inclusive eu tenho um projeto de ensinar direito para jovens e crianças e tudo, e eles se queixam muito o seguinte: puxa vida, a gente vai para uma entrevista pensando que vai ser entrevistado sobre o conteúdo, né? Por exemplo, então eu sou engenheiro, eu acabei de me formar, ou eu estou no último ano, penúltimo, quero um estágio. Não me perguntaram nada de engenharia. Eu me esforcei tanto, sempre tirei 10 em matemática, e caramba! A gente está vivendo uma era de mudanças, então o que acontece? Você pega hoje um dos maiores... tem que ser multifuncional, né? Tem que ser multifuncional e especialista ao mesmo tempo. Você pega, antigamente você tinha o táxi, que era a única coisa que você tinha. Hoje você tem Uber. Hoje a maior telefonia, por assim dizer, é o WhatsApp. O pessoal quase matou o Uber, né? Inclusive fisicamente, né? Alguns motoristas e tal, mas não tem como fugir disso. É mudança, e tudo que vem para mudar dá medo, as pessoas ficam em negação. Não, e é concorrência mesmo. Quando tem concorrência, você tem que ser melhor.
A concorrência e isso é boa. dá medo. Então, alguns resolvem se tornar competitivos, outros querem matar o adversário. Existem E essas assim, não é nem falando assim especificamente de, por exemplo, do Uber. A gente tem vários. A gente Sim. tem a guerra da Netflix contra a TV a cabo. Exato. A gente tem a telefonia com WhatsApp. Exato. A gente tem várias coisas que vão mudando. E a mudança... Os hotéis com Airbnb, Sim, por exemplo, enfim. Isso, então assim, a mudança ela vem, é inevitável. Você pode ver o copo mais cheio ou mais vazio, a escolha é sua, né? Porque ela vai vir. E a relação que você colocou do jovem é a questão de mudança, porque antes era assim, deixa eu ver onde você estudou, deixa eu ver a sua nota e você está preparado para entrar no mercado na minha empresa. Hoje é assim, deixa eu ver o seu estilo de vida, deixa eu saber o que você pensa, deixa eu saber a sua preparação como pessoa e indivíduo. Porque o que você aprendeu na faculdade... Uma faculdade te ensina, mas o que você tem como caráter, o que você tem como ideal de vida, diz muito. Então, você pega uma empresa hoje que a pessoa colocou lá uma foto tendo algum tipo de preconceito. Essa pessoa não vai ser contratada por empresa nenhuma, ela pode ser excelente aluna, ela pode ter excelentes cursos, mas nenhuma empresa vai contratar. Nós estamos passando por uma era de mudança. Se você hoje não cuidar da sua imagem, no sentido de 360 graus, você não vai conseguir sair do ponto que você está para chegar ao ponto que você quer. E aproveitando, vou te fazer uma pergunta direta, que é uma coisa que eu vejo muito nas redes sociais e que eu não vou falar minha opinião, porque eu quero a sua, né? Mas o jovem, aliás, de um modo geral, as pessoas, de modo geral, têm o hábito de pôr comemorações, aniversários, bolos, abraços, beijos, ótimo, né? Só que muitos, principalmente nós estamos falando aqui do jovem que quer um emprego e que está preocupado com a imagem e está nos assistindo e está falando assim, meu Deus do céu, vamos ver, eu vou atrás da Juliane. Então, eu pergunto a você, o que significa para a imagem desse jovem ele aparecer numa foto, numa rede social, seja ela qual for, Instagram, Facebook, enfim, com um copo de bebida alcoólica na mão, numa comemoração? Então, tudo é questão do seu objetivo, tudo tem que ser muito bem planejado, as pessoas não levam isso em consideração. O problema de você estar bebendo em família, a questão não é um problema para você como pessoa. Agora, você como indivíduo, quer trabalhar numa multinacional, você sendo um presidente de uma multinacional, por exemplo, você contrataria alguém que está segurando um copo de bebida numa festa, ainda que pareça inofensiva, ou você contrataria alguém que está lá com um blazer, que está um vestido, tá usando blazer um estilo... é importante. Blazer é importante. Que está num estilo mais social, que está mostrando o dia a dia dele, que ele tem uma rotina saudável, que ele tem uma alimentação saudável, que ele estuda, o que ele faz no... Se já que é para expor, expondo o que é interessante para as empresas. A questão de você ter uma foto de biquíni, uma foto com uma bebida, não é o problema. O problema é assim, esta sua foto vai te ajudar a chegar onde você quer ou vai te atrapalhar? Tudo essa questão. Tudo hoje tem que ser muito calculado. E o jovem não pensa isso. Ele quer o status entre os amigos, né? E não é a questão, por exemplo, mas todo mundo bebe socialmente. Sim. Não é essa questão, não. Porque eu trabalho com a linguagem, né, com a língua portuguesa já há muitos anos, e a gente trabalha com interpretação de sinais e de textos. Então a gente precisa perceber que certas coisas são simbólicas. Exatamente. Não é que aqui nós estamos bebendo água, mas podíamos até estar bebendo qualquer bebida alcoólica. Mas o problema é o símbolo. O que está aparecendo primeiro? É o jovem, é a roupa que ele está usando ou é o copo? Aí você chegou onde a gente volta, marketing pessoal. Desde como você tira uma foto, aonde, como, porquê, qual a intenção. A simbologia, a linguagem comportamental, a linguagem corporal, o não verbal, ele é 82% de uma conversa. Então você já tem não falo nem um preconceito, é um pré-estabelecimento sobre aquela pessoa. Que às vezes a pessoa que está analisando nem percebe, ela diz não gostei. Sim. E você, às vezes ela nem se... por que será que eu não gostei? Não gostei. No subconsciente. Muitas vezes nós temos, o ser humano em 3 segundos ele decide a imagem que ele tem sobre o outro. É a intuição, porque a intuição,
Muita gente pensa que é bruxaria, nada disso. A intuição é uma leitura rápida que o cérebro faz de alguma mensagem. Sim. Então, quanto mais experiência a pessoa tem, mais essa intuição é exacerbada. Não tem nada de misticismo nem sobrenatural. Ela faz uma leitura rápida, porque intus legere em latim é leitura dentro. Você faz aquela leitura, pá, e diz não gostei. E acabou, vai pensar em outra coisa. Você, por exemplo, está fazendo uma seleção, tem milhares de pessoas. Essa eu não gostei e acabou. E eu queria até lembrar você, que não sei se você viu aquela imagem quando a Cristiane, aquela menina, Cristiane Brasil, a filha do Roberto Jefferson, foi indicada para ministra do Trabalho. E aí teve toda lá uma denúncia que ela não tinha registrado o trabalhador, tudo bem. Mas houve uma foto que ela apareceu na rede social dela, abraçada a 3 homens. Você olhava para ela visivelmente acima, uma dose acima da humanidade, como se diz, né? Quer dizer, no meu entendimento, que eu gosto muito de ler sinais nas fotos, eu olhei para aquilo e falei, ela não é, até não, nem foi porque ela não registrou, mas aquela cena, ela dentro de um barco, com 3 homens, que inclusive só aparecia da cintura para cima, então eles estavam sem camisa e ela lá abraçada nele dizendo que ela merecia ser ministra. Ele falou assim, acabou, ela não vai ser mais ministra, porque foi aquilo que a imagem passou para mim. É assim, o problema, eu acho que não é questão do problema, você tem planejamento. Tudo que está hoje nas mídias sociais, você tem que pensar. Porque não é o problema de ser uma mulher, o problema de estar com 3 homens sem camisa. O problema é, aquilo é condizente com o seu objetivo? Não. É condizente com um cargo de ministro? Então, enfim, né? Essa é a questão. Porque ali não era uma mulher qualquer. Exatamente. Era a ministra. Sim. Né? E ainda que ela tivesse naquele momento de descontração, o problema não é essa. O problema é que ele encara uma imagem de uma vida pessoal, porque estava na internet, com uma vida profissional que não condiz. Esse é o grande problema e é o que acontece hoje na nossa realidade. Seja desde uma ministra, como seja um jovem que está buscando emprego. Aí ele fala, olha, poxa, o mercado está difícil, você se capacitou? Você fez seu marketing pessoal? Você criou seu planejamento de networking? Você tem um embasamento de linguagem corporal? Você estudou? A informação está aí. Hoje a gente tem conhecimento gratuito, tem conhecimento acessível para todo mundo. O que importa é sempre deixar bem claro. Não é o que você coloca na rede social ou o que você deixa de colocar. É o seu objetivo. Se a sua imagem não estiver linkada com o seu objetivo, você não vai sair do lugar. Juliane, você precisa voltar mais vezes. Ah, obrigada. Estamos aqui com o Glauco Braga, que está aqui nos assistindo, que trouxe essa preciosidade aí, Juliane Medeiros, e ela vai voltar mais vezes porque a gente viu que ela tem muito para nos ensinar. Obrigada pela presença e você fique aí que nós voltamos já já com a Mariângela e o Rogério. Voltamos e agora você fica com a conversa com a psicóloga Mariângela Fortes Veiga.
Oi, boa tarde. Eu estava vindo para cá e estava pensando, eu tô trabalhando com algumas pessoas em coaching que estão fazendo o coaching para vestibular, para carreira e até para a vida. E eu andei percebendo que, por exemplo, esse ano, alguns vestibulares, eles mudaram. A segunda fase vai incluir prova oral. O que eles querem com essa prova oral? A gente já até falou isso aqui outras vezes. As empresas e agora as faculdades, elas estão procurando pessoas que tenham outro tipo de competência que não seja só a técnica. Eles vão ser avaliados nas suas competências pessoais e relacionais. Por exemplo, como você se dá no trabalho em equipe? Você aceita opinião alheia ou você é daquele tipo que acha que a sua opinião é a real? Hoje você é avaliado também pelas suas competências pessoais. Atividade física e saúde é com o professor Rogério Cláudio. Olá, tudo bem? A dica é continuar falando sobre corrida, né? Estamos aí prestes a mais uma prova e, independente da prova, a pergunta é: você tem procurado melhorar sua performance? Você tem tido tempo de fazer com regularidade as suas atividades? Procurou um professor de educação física, porque ele está capacitado a te preparar um programa de corrida devidamente, evitando lesões, né? Como é que está a tua pisada? Se está correndo com o teu tênis de uma maneira correta? Sua alimentação está ok? Está procurando se alimentar adequadamente ou você está só comendo aquilo que dá um tempinho e com isso você poderá ter algum problema lá adiante, tá? Se você pretende correr, procura sempre um professor de educação física, um profissional, que ele vai saber te orientar da maneira mais adequada para você evitar lesões e problemas futuros. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Rosilma Roldan, para você assistir ou rever quando quiser. Até lá!